Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As portas estavam trancadas, e não apenas as portas da casa, mas também as portas do coração. Trancadas pelo medo, seladas pela culpa, apertadas pela angústia. O Mestre havia morrido, e com ele parece que havia morrido também a esperança. Os discípulos se escondiam, estavam confusos sobre o que esperar. Rumores de uma tumba vazia ecoavam, mas o vazio no peito gritava ainda mais alto. Até que então, naquela mesma noite, Jesus aparece entre eles. E ele entra naquela sala onde os seus discípulos estavam, sem bater, sem pedir licença. O ressuscitado atravessa as barreiras impostas pelas paredes e pelo medo. Se coloca no meio dos seus e diz: que a paz esteja com vocês. Não é uma saudação comum, é uma palavra carregada de graça. É a paz que vem das suas mãos perfuradas, do seu lado traspassado. É a paz comprada pelo sangue e selada com a vitória sobre a morte. Naquele momento, o Evangelho se torna presente e visível diante dos discípulos. O Cristo vivo está entre eles. O medo, então, dá lugar a lágrimas de alegria, e a dúvida cede diante das feridas da redenção. Ali, no meio daqueles que falharam, que haviam fugido, que até mesmo o havia negado, Jesus aparece. Não com vingança, mas com perdão e amor. O Verbo encarnado, crucificado e agora ressuscitado, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. A igreja brota e floresce como uma flor murcha que é adubada e regada com carinho pelo jardineiro. Isto é, ela brota e floresce não por meio de homens valentes ou pela força, mas por meio de corações quebrantados, corações renovados, corações que foram visitados pelo ressuscitado. Mas Tomé não estava presente junto dos demais naquele momento tão especial. E assim, quando ele ouviu o relato dos outros apóstolos, ele não creu. Talvez a sua dor fosse ainda grande demais. Talvez a decepção tivesse o endurecido.
não cabe a nós julgá-lo, até porque nem mesmo Jesus o julgou. Pelo contrário, ele voltou por Tomé. 8 dias depois, Jesus entra outra vez naquela casa trancada e diz: que a paz esteja com vocês. E a Tomé, não com repreensão, mas com misericórdia e compaixão, ele diz: ponha aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus não despreza alguém que esteja fraco na fé. E sua vinda, sua presença, seu sacrifício, sua ressurreição e agora suas palavras mudam completamente Tomé. Abre os seus olhos e invade o seu coração. E isso é tão forte, é tão grandioso, que o apóstolo que antes duvidara, agora faz a mais bela confissão pascal. Ele se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Esta é a fé que vence, como ensina o apóstolo João. Afinal, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta foi a fé despertada por Cristo em Tomé. E esta também é a mesma fé que o mesmo Cristo desperta em nós. Não uma fé produzida pelo esforço humano, mas uma fé nascida do alto, uma fé que é dom de Deus. Por isso também são bem-aventurados os que não viram e creram, como eu, como você, como cada um de nós. Pois apesar de não estarmos juntos com Tomé, nós também recebemos Cristo. Não exatamente da mesma forma como aconteceu com Tomé, mas verdadeiramente igual, por meio dos seus santos mistérios. Hoje, Ele se derrama sobre nós e invade o nosso coração por meio do santo batismo. Hoje, Ele nos acolhe com misericórdia por meio da confissão e da absolvição. Hoje, Ele fala a cada um de nós, revelando suas marcas de redenção por meio do ensino e da pregação de sua palavra. Hoje, Ele nos concede a sua paz por meio da comunhão do seu verdadeiro corpo e do seu verdadeiro sangue. Se há algum medo que aperta em teu peito, se existem dúvidas que ainda sussurram em suas sombras, se a tua fé ainda cambaleia, não temas, não temas, pois assim como fez com Tomé, hoje Cristo também vem ao seu encontro. Porém, Ele faz isso por meio de sua palavra e dos seus sacramentos.
então esteja onde Ele prometeu estar. Porque Ele conhece as suas portas trancadas, Ele conhece os seus silêncios, as suas dores, as suas dificuldades, as suas angústias. Ele conhece também os seus erros, o seu pecado. E ainda assim, Ele entra na sua vida. Ainda assim, Ele invade o seu coração. Ainda assim, Ele se coloca misericordiosamente e amorosamente diante de você para lhe transformar, lhe concedendo a sua paz. Por isso, não há outro Deus, não há outro Senhor. Arrependa-se e creia neste Evangelho, porque aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos está aqui. E eu, como um servo dele, testemunho, proclamo e garanto a você: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, o crucificado, o ressuscitado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.